Boa tarde. Hoje faremos o exemplo 2 do arquivo de aula nota 1, página 5. O exemplo 2 diz que é um plano de carteira de investimentos onde a LCL Investimentos gerencia recursos terceiros através da escolha de carteiras de investimentos para diversos clientes, baseado em balanços de diversas empresas. Um de seus clientes exige que não mais de 25% do total aplicado deva ser investido num único investimento. Um valor superior ou igual a 50% do total aplicado deve ser investido em títulos de maturidade maiores ou igual a 10 anos. E o total aplicado em títulos de alto risco deve ser no máximo de 45% do total investido. E a tabela abaixo mostra os dados dos títulos selecionados. Então a gente tem aqui nessa tabela, a gente vai ter 4 colunas e 6 linhas. Cada linha representa um título. No caso, por exemplo, título 1, ele tem um retorno anual de 8,7%, uma maturidade de 15 anos e o risco muito baixo. Esses são os dados para o título 2 e assim por diante. Ele quer que a gente determine a estratégia ótima para o investidor, de forma que a rentabilidade de sua aplicação seja máxima. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a nossa variável de decisão. O que ele está pedindo nesse nosso caso? Ele está perguntando justamente o quanto investir em cada título. Então, a sua variável de decisão vai ser, por exemplo, o x1, que é a quantidade a ser investida no título 1. Da mesma forma, vou copiar aqui e fazer para os demais. Então, a gente vai ter o x2, é a quantidade a ser investida no título 2. X3 é a quantidade a ser investida no título 3. X4 é a quantidade a ser investida no título 4. X5 é a quantidade a ser investida no título 5. E X6 é a quantidade a ser investida no título 6. Próxima coisa a ser feita, função objetivo. O objetivo aqui que ele pede é o que? É maximizar, a rentabilidade da aplicação. Como ele quer maximizar isso, na função objetivo será de maximização. Então, eu vou vir aqui em inserir, objeto, fórmula. E vamos escrever aqui embaixo. O que a gente vai colocar de fórmula aqui? Vamos colocar a nossa função objetivo. Então, fica sendo maximizar z igual. A gente vai ter os valores aqui dos retornos. Então, o primeiro retorno, 0,087 x1 mais 0,095 x2 mais 0,12 x3 mais 0,09 x4 mais 0,13 x5 mais 0,20 x6. New line aqui para pular de linha. Aqui você pode ver que ficou dessa forma aqui escrito. Agora a primeira restrição. Ele diz que não mais que 25% total aplicado deve ser investido num único investimento. Então, cada um dos nossos x1, x2, x3 tem que ser menor ou igual que 25. Agora aqui é só copiar e trocar eles. 2, 3, 4, 5 e o 6. Próxima restrição. Ele fala que um valor superior ou igual a 50% total aplicado deve ser investido em títulos de maturidade maiores ou igual a 10 anos. Quais são nossos títulos com maturidade maiores ou igual a 10 anos? É o X1,
x2 e o x5. Coloquei aqui x1 mais x2 mais x5 deve ser maior ou igual que 50. Próxima restrição. O total aplicado de títulos de alto risco deve ser de no máximo de 45% do total investido. Quem são os títulos de alto risco ou superior a alto risco? É o título 3, título 5 e título 6. Então, x1... x1 não. É o X, alto risco. É o x3, x5, x6. x3 mais x5 mais x6. Isso daqui tem que ser menor ou igual que 45. Terminou essas restrições, mas tem mais algumas que a gente tem que adicionar no modelo para ele poder ser viável. Uma restrição: o total que você vai investir tem que ser menor ou igual a 100%. Menor ou igual que 100. Próxima restrição: eu não posso investir uma quantidade de dinheiro negativa. Então, todos eles têm que ser maiores ou igual que zero. Então, eu vou colocar aqui x1, x2, x3, x4, x5 e o x6 devem ser maiores ou iguais a zero. Próxima restrição: eu vou colocar que todos esses valores vão ser reais. Como a quantidade de dinheiro que estou investindo, essa quantidade de dinheiro ela pode ser fracionada. Então, vou colocar que todos eles pertencem aos reais. E com isso, nós temos o nosso modelo no formato aberto pronto. Agora, eu vou pegar esse modelo aqui e vou implementar no Lingo. Essa aqui é a interface do nosso Lingo. Esse daqui atualmente eu estou na versão 20. Cadê? Versão 20. Vamos colocar modelo. Se a gente começa escrevendo a palavra modo para iniciar o modelo. E aqui a gente vai colocar os valores. Para a gente conseguir enxergar o modelo que está aqui embaixo, eu vou dividir aqui a tela para a gente poder digitar o que está embaixo. Então, vou colocar aqui como primeiro, maximizar igual 0.087. Um detalhe, o Lingo, quando você for usar fração, você tem que usar o ponto. Então, se for uma coisa que for um número real, você vai usar ponto e não vírgula. x1 mais 0.095 vezes x2 mais 0.12 vezes x3 mais 0.09 vezes x4 mais 0.13 vezes x5 mais 0.20 vezes x6. Ao final da linha você tem que colocar o ponto e vírgula. Próximo agora. x1 tem que ser menor ou igual que 25, ponto e vírgula no final. E agora, para facilitar o trabalho, eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, e vou colar aqui Ctrl V. E agora é só trocar os números aqui dos valores. x1, x2, 3, 4, 5 e 6. Próxima restrição. x1 mais x2 mais x3 mais x4. Opa. x1 mais x2 mais x5. Errei aqui. Ó, x1 mais x2 mais x5 tem que ser
maior ou igual que 50. Próxima restrição, x3 mais x5 mais x6 tem que ser menor ou igual que 45. Agora essa restrição aqui de baixo, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6 tem que ser menor ou igual que 100. Modelo quase pronto, falta colocar aqui todos eles são maiores ou igual que zero. Então x1 tem que ser maior ou igual que zero. Vou copiar e vou colar embaixo. Agora eu troco o nome da variável. E ponho um end para encerrar o modelo. Tá? Ah, mas faltou que você colocar que eles são reais. Então, no Lingo, por default, ele considera real quando você não declara nada. Então, por omissão, ele é real. Como não declarei nada, ele vai supor que é real. Clico aqui nesse Solve que eu quero resolver. E a gente tem a solução. A melhor solução tem um retorno de 12,66 e o tempo para resolver foi de 0,2 segundos. Qual foi a solução? Investir 5% no investimento 1, 25% no 2, nada no 3, 25% no 4, 20% no 5 e 25% no 6. Como verificar se essa solução realmente pode ser aplicada? Você vai verificar a primeira restrição. A gente tinha que nenhum deles poderia passar de 25%. Nenhum dos investimentos passou de 25%. Próxima restrição. x1, x2, x5 tinha que ser maior ou igual que 50. Se eu somar x1, x2 e x5, está exatamente 50. Então ele ficou tendo o valor. x3, x5, x6 tem que ser menor ou igual a 45. Somando 3, 5 e 6 dá 45. Então está correto também. E a soma de todos eles tem que ser menor ou igual que 100. Somando todos esses valores aqui, também a gente vai chegar em 100. Então, essa restrição você vê que ela é viável. Então, é uma solução correta para esse problema. E a nossa FO deu em 12,66. Tudo bem, só que esse problema a gente fez no formato aberto. E se eu quisesse fazer esse mesmo modelo no formato de somatório? Como que eu faria para transformar isso em somatório? Então, primeiramente, vamos escrever ele no formato somatório. A gente começa aqui com a declaração da variável. A gente vai colocar que xi é a quantidade a ser investida no título I. O modelo aqui eu vou copiar e vou colar aqui embaixo. Agora a gente vai juntar essas restrições para ficar tudo no formato somatório. Então note que aqui, no caso da função objetivo, a gente tem várias coisas multiplicando o x1. Então isso daqui é como se fosse o quê? R1 vezes x1. Eu poderia trocar isso daqui e chamar de retorno 1. Então como se fosse R1. R1 x1. Esse daqui é como se fosse o quê? Um R2 x2. R3 x3 e assim por diante. Então nós a gente vai ter o quê? R4 x4, R5 x5, R6 x6. Então a gente tem o R, um número, o x e o número igual do R. Então a gente pode colocar esse número que está ao lado como sendo o mesmo índice. Então eu vou chamar isso daqui de I, por exemplo. I, xi. E eu vou fazer essa soma aqui variando para todos os i's. De quanto a quanto? De 1 até 6. Então ficaria um somatório de I igual a 1 até 6 de R1 vezes xi. RI vezes xi. Então se você for substituir, ficaria como? R1x1 mais R2x2 mais R3x3 e assim por diante. Próximo. Observe aqui essa restrição aqui, as 6 restrições aqui. Todas elas é o x, um índice, né? Por exemplo, xi menor ou igual que 25.
variando de 1 até 6. Como nesse caso não é um somatório, eu vou fazer o quê? Vou usar o para todo. Então ficaria xi menor ou igual a 25. E eu colocaria aqui o para todo e variando de 1 a 6. Então é como se eu pegasse essa linha aqui, xi, e repetisse ela 6 vezes. Então vai estar o quê? x1 menor ou igual a 25, x2 menor a 25 e assim por diante até chegar no x6. Então agora eu posso apagar essa parte aqui do modelo que já foi cumprida. Próxima parte a gente tem aqui. Essa restrição aqui, a gente tem o quê? Tem um somatório, mas variando para certos valores. Quais? Os que têm maturidade maior ou igual a 10 anos. Então você vai fazer o quê? Um somatório, que é o que ele está fazendo, de i igual a 1 até 6, tá? De xi. Só que se eu fizer desse jeito, ele vai somar todos os xis. Não é isso que eu quero. Então eu vou colocar de i igual a 1 até 6, tá? Tal que a maturidade, chamar por exemplo de maturidade do i seja maior ou igual que 10. Mesma coisa eu vou fazer para a linha de baixo. Então a gente vai ter o quê? O somatório de i igual a 1 até 6, tá? Entretanto, a gente vai fazer o quê? Tal que o risco de i seja maior ou igual que 4. Lembrando que na nossa tabela aqui a gente colocou que o risco alto era o 4 e o 5. E aqui então no caso a gente poderia colocar somente xi. Esse daqui já está somando para todos. Como ele soma para todo mundo, você coloca o somatório de i igual a 1 até 6 de xi. Esse daqui não é um somatório, mas ele tem que se repetir para cada um deles. Então vai ser com a restrição do xi menor ou igual que 25, onde a gente vai pôr que xi é maior ou igual que 0 para todo i variando de 1 a 6. E o xi tem que estar nos reais, também para todo i variando de 1 até 6. Então assim a gente tem esse nosso modelo agora. Vamos agora colocar esse modelo aqui em somatório no Lingo. Voltando aqui para o Lingo. O modelo em somatório no Lingo eu tenho que dividir ele em 3 partes. A primeira parte, quando a gente declara as variáveis. Então eu vou botar uns sets e vou declarar as minhas variáveis. No caso que a gente tem de índice variando, é o i, que ele vai variar conforme seus títulos. Então eu vou colocar, por exemplo, escrever títulos, dar um nome para ele, variando de 1 a 6. Quais são as variáveis que vão acompanhar essa variação? O R, que vai ser o nosso retorno, chamar ele de hat. O X, que vai ser a quantidade que a gente vai investir. A maturidade. E colocar também o risco. Essas são as nossas variáveis que a gente tem no modelo. Terminei de declarar as variáveis, eu vou dar um end sets. Agora eu preciso colocar os dados de entrada. Para colocar os dados de entrada, eu uso a função data e escrevo aqui os meus dados. Então, por exemplo, retorno. Os valores do retorno são os valores que a gente já tinha aqui embaixo. Então, eu vou copiar e colar. Só que eu não posso ter a expressão da forma, então eu vou apagar ela.
Agora eu vou colocar aqui as maturidade. A maturidade, vou copiar a tabela lá do exercício. Seriam os valores de 15, 12, 8, 7, 11 e 5. E o risco também vou copiar da mesma tabela. O risco vai ser os valores de 1, 3, 4, 2, 4 e 5. Terminei de colocar, vou botar o end data aqui. Agora sim eu vou implementar o modelo. Então eu vou começar substituindo a minha função objetivo. Vai ficar maximizar igual somatório, no língua é @sum. Colocar dentro de qual variável a gente está mudando, então seria em títulos. E aí eu ponho o que? Retorno de i vezes xi. Tá? Esse seria a nossa função objetivo. Vamos testar isso aqui para ver se está certo? Vou fazer o seguinte, então. Eu vou deletar essa parte aqui que é do modelo antigo. E vou botar um Alt G. Ele perdeu aqui um parênteses, tem um erro que eu esqueci um parênteses. Então vou dar fechar e vou procurar onde está faltando parênteses. Observe aqui, esse parênteses aqui eu abri, mas eu esqueci de fechar ele no final. Alt G novamente. E a gente tem a nossa FO colocada. Ó. Observe que essa FO é a mesma FO do modelo aberto. Tá aqui para vocês conferirem. Então agora vamos voltar para fazer o restante do modelo aqui colocado. Vou botar o Ctrl Z para a gente poder ver o que estava antes, né? E vamos colocar o próximo. O próximo aqui é em relação ao xi menor ou igual que 25. Então vou fazer um para todo, que o comando @for títulos i do xi deve ser menor ou igual que o 25. Uma coisa que você pode fazer para não ter que apagar e ainda poder consultar, é você colocar na forma de comentário. Para isso você coloca uma exclamação antes na linha, todo espaço que vem de exclamação e o ponto e vírgula vira um comentário. Aquele xi maior igual que 0 já vou colocar aqui embaixo também. Que para todo título, xi deve ser maior ou igual que 0. Tá? Se você for vir aqui em Solver, Generate Display Model, você vê que o atalho é o Alt G. No Windows, esse atalho é Ctrl G. Tá aqui o nosso modelo. Veja que ele fez o quê? As mesmas restrições que a gente queria antes do modelo aberto. Então isso está aqui no somatório, é equivalente. Importante citar o Alt G também para você poder conferir esse tipo de coisa. Próxima restrição, vou pegar essa aqui para ser implementada. Então vou colocar o somatório de títulos e tal que a maturidade de i seja maior ou igual. Quando você digitar hashtag, ele vai aparecer algumas opções aqui. AND é o operador lógico e que é o operador lógico igual, G é maior ou igual, GT é estritamente maior, LE menor ou igual, LT estritamente menor, NE que não é igual, NOT é o operador lógico não e OR operador lógico ou. No meu caso, que eu quero que seja maior ou igual, eu coloco maior ou igual que 10 anos. Ponto e vírgula. E aí eu posso colocar o valor aqui, que seria xi. Fecha aqui, que é quando ele terminar a soma, ele compara que tem que ser maior ou igual que 50.
Você tem um Alt G aqui para olhar como ficou o modelo. Olha só, quer ver x1 mais x2 mais x5 maior ou igual que 50. Que era exatamente o que a gente queria, ó. x1 mais x2 mais x5 maior ou igual que 50. Próxima restrição. Segue a mesma lógica. Então a gente coloca o somatório de títulos em I, tal que o risco de I seja maior ou igual que 4. xi, fecha o somatório e compara que ele deve ser menor ou igual que 45. Ponto e vírgula. Alt G para a gente conferir o modelo. E tá lá. x3 mais x5 mais x6 menor ou igual a 45. Essa aqui já foram. E agora, por última restrição, arroba sum, somatório em títulos, do xi, tem que ser, esse é o total da soma, né? Fecha parênteses, tem que ser menor ou igual que o 100. Alt G. Veja que agora ele fez o quê? Para todo mundo, ó. O modelo em somatório está pronto. Para achar a solução, você aperta o alvo aqui e aí você tem a solução. Note que deu 12.66. O termo de resolução foi mais rápido. Normalmente modelos somatórios são mais rápidos que os modelos abertos para resolver. E a solução, se você voltar ao vídeo e olhar no começo, vai ver que é a mesma. Investir 5% no x1, 25% no x2, nada no x3, 25% no x4, 20% no título 5 e 25% no título 6. Obrigado a todos e até a próxima aula.